Olá, seguidores do canal 70 vezes 7 Espiritismo. Olá, Casa Espírita O Consolador. Agradeço enormemente pelo convite e nós, que hoje, nesse dia 7 de julho, né, estamos incumbidos de falar aí sobre André Luiz. O pessoal vai entrando, né? E a gente vai então aguardando, né? O início da live. E já vejo pessoas aqui entrando. Então a gente vai falar sobre André Luiz. Agradeço então a Casa Espírita, que sempre, né, me dá abertura para poder falar aqui. Ontem eu fui convidado e de imediato aceitei, porque a Casa Espírita O Consolador, ela é uma casa que eu gosto muito, né? A gente estudou muito lá, a gente estuda muito lá na Casa Espírita O Consolador. Bom, então vamos falar sobre André Luiz, esse espírito que vem nos ensinar sobre a vida no plano espiritual. Então, ele é de uma relevância, assim, fundamental para a doutrina espírita, porque ele vem trazer dados do plano espiritual para todos nós. E veja bem, todo mundo conhece André Luiz pela sua vasta obra. Nós vamos ter aqui o início, né, de André Luiz, aí, dessa notoriedade de André Luiz com a obra O Nosso Lar, que vai ficar aqui invertido porque eu estou com a câmera invertida, mas é uma vasta obra. Eu tenho todos os livros aqui, então tem Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz, né, e assim sucessivamente. Sugiro fortemente que você que tem interesse na doutrina espírita, debruce sobre essa obra de André Luiz. Não é uma obra que busca exotismos, ele não está preocupado com as vendas, você percebe isso claramente, ele está preocupado com a educação. Isso é muito importante porque ele não vai ficar floreando, falando, o fulano que é famoso na Terra, ele é reencarnação de ciclano. Você não vai ver isso em André Luiz. Porque ele não está preocupado com a tiragem, se vai dar muitas edições, nada disso. Isso é muito salutar. Porque quando o autor começa a se preocupar muito com vai vender ou não vai vender, infelizmente no nosso plano terreno, dos encarnados, nós vamos perceber que o que dá à venda é o exotismo, é essa história de ser diferente. Se você está procurando isso, realmente André Luiz não vai te acalentar. André Luiz, ele é profundo, teórico, e vai te explicar o que acontece lá no plano espiritual. É uma leitura indispensável. Olha, eu quando comecei a ler André Luiz, olá Maria Luísa Sobrinho, seja bem-vinda. Quando eu comecei a ler André Luiz, eu fui tomando uma dimensão do plano espiritual, que você vai ter aqui algumas coisinhas que eu pensei, por isso que eu chamei o nosso estudo de o que eu aprendi com André Luiz, porque eu aprendi muito, mas tenho muito mais a aprender. Né? Eu peguei alguma coisa aqui, porque sou imperfeito ainda, e a gente vai estudando. Mas veja, é um espírito preocupado com a educação das pessoas. Bom, ele fica, então lá em Nosso Lar, ele fica 8 anos no umbral. E ali ele descreve no livro Nosso Lar, que é o número 1, ele descreve todas as suas agruras ali no umbral, que é aquele local, né, de difícil trato, não tem água para beber, não tem, ele come folhas. Aí você deve falar assim, mas no plano espiritual eu ainda vou precisar de água, eu ainda vou precisar de comer. Olha, é o primeiro ensinamento de André Luiz. Não é porque você desencarnou que tudo vai mudar. Não, a desencarnação, a morte, é apenas uma mudança vibracional. E essa mudança vibracional, ela não vai trazer grandes transformações. Se você é ignorante aqui, você continuará ignorante no plano espiritual, até que você se atine, que você tem que mudar. Mas se você tem vícios como álcool aqui, você vai continuar viciado em álcool lá. Primeiro ensinamento.
Porque tem gente que acha que só porque, eu morri, agora eu virei um santo. Não, não. A morte é como se você passasse por uma porta. Uai, uai do mineiro. Uai, se você tem problemas com o cigarro aqui no plano de encarnado, vai continuar viciado no plano espiritual. Seja bem-vinda, Ângela Pacheco. Boa noite. Então, é muito importante essa primeira visão ali, das primeiras páginas. Ele nesse local é em dificuldade, e depois você vai perceber por quê. Mas outra coisa importante que a gente depreende daqui também é que durante todos os 8 anos que ele esteve no umbral, ele sempre foi visitado por Clarencio, que é um espírito superior. Ocorre que ele estava numa vibração, ele quem? André Luiz, porque André Luiz é quem vai narrar, o André Luiz, que é o autor, ele está em primeira pessoa, narrando em todos esses livros aqui. Ele então vai dizer, ele não vai conseguir ver o Clarencio, porque a vibração dele mudou com relação à da Terra, mudou, mas ainda é muito baixa em relação à do Clarencio, que é um espírito superior. E ele somente vai conseguir a ajuda de Clarencio, que ele não vê, mas quando ele ora, quando ele entra em prece, mas aquela prece, pessoal, aquela prece sentida, aquela prece em que ela tem um poder de mudar a sua própria vibração. E aqui vai um outro ensinamento, então. Não adianta você fazer aquela prece decorada, que tem um monte aí, né? Você decora a prece, fica lá, essa aí não vai adiantar. Você tem que fazer a prece de coração. André Luiz só conseguiu ser salvo do umbral quando ele fez uma prece pedindo ajuda. Aquela prece de coração, e aí ele consegue a ajuda de Clarencio. Clarencio então percebe a mudança vibracional em André Luiz, porque eles percebem essa mudança, e aí André Luiz começa a perceber Clarencio também. Então aprenda. A prece é tão importante nas nossas vidas que ela muda o nosso padrão vibracional. E mudar o nosso padrão vibracional para melhor é muito importante. Se você está num padrão vibracional de felicidade, você vai atrair pessoas felizes ao seu redor. Se você está num padrão vibracional de tristeza, você vai atrair atos e pessoas tristes. A Terra, nesse momento pandêmico, lá Ana Rita, a quem saúdo em nome aqui da Casa do Consolador, nosso presidente. Se você... aqui na pandemia nós estamos numa vibração muito baixa, nossa psicosfera está densa. Divaldo já fala isso no livro dele, No Rumo do Mundo de Regeneração. Vai aqui indicação de leitura também. Então, nas primeiras páginas, ele conta lá que a espiritualidade olha, antes de começar a pandemia, a Terra ela estava densa, de uma psicosfera densa, que algo ia acontecer. Então, eu estou te dizendo que a prece bem feita é aquela que vai mudar o seu estado vibracional e atrai coisas boas. Você já viu quando você entra na sua casa, que você chega bravo do trabalho, ou que aconteceu alguma coisa no trânsito, você entra na sua casa, dependendo do jeito que você entra na sua casa, você transmite aquela vibração para todo mundo, tá todo mundo feliz na sua casa. Você percebe, a hora que você chega com o carro na garagem, tá todo mundo rindo lá dentro. Aí a hora que você abre a porta, você já entra com aquela nuvem negra, que é a vibração ruim, todo mundo vai ficando para baixo. Todo mundo vai ficando para baixo. É a mesma coisa que eu estou te falando. Você quer ter vibração boa e atrair pessoas boas? A caminho é oração, é para se modificar. E André Luiz fez isso quando estava no umbral. Ele então vai ser levado para um hospital. Mas tem hospital no plano espiritual? Aí, tem. Aí você fala, não, mas o plano espiritual imita o nosso. Lê do engano, é outro ensinamento. Quem imita alguém aqui é a Terra. Se a gente tem nosocômios, se a gente tem artistas que fazem quadros, grandes músicos, são imitações do plano espiritual. Então, nós, com reminiscências que temos, imitamos como é lá. E não o contrário.
Paremos de ter esse ego enorme e inflado. Ah, o plano espiritual que nos imita. Não, 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 não. Tem hospital, já tinha hospital lá. É porque com as reminiscências que a gente tem, a gente traz o hospital para cá. Então não se sinta assustado. Ai, ai, ai. Então, Marcos, isso me acalenta. Olá, Maria Angélica Neto. Boa noite. Isso me acalenta porque quer dizer que não é tão diferente quando eu passar pro lado de lá. E me acalenta também porque se eu acordar e perceber que eu estou no umbral, eu devo orar com fervor, com o coração aberto. Isso. Marcos, então já ganhei a noite. A hora que eu tô essa live aqui, eu já ganhei a noite. Se eu acordar, perceber que eu tô no umbral, oração. Oração com fervor, viu? Pra mudar a tua vibração. Até porque pra você perceber que você está no umbral, sua vibração já vai estar um pouquinho melhor, não é? Bom, ele vai para um hospital e ali eles vão dizer a ele que ele passa por essa questão do umbral, né? Por essa questão de dificuldades aí que eu relatei para vocês, em razão de um suicídio inconsciente. André Luiz tinha desencarnado em razão de um câncer de intestino, ele também tinha sífilis, problemas no fígado. E ele vai dizer, mas eu sou um médico, eu era um médico no plano encarnado, lá na Terra, eu não suicidei não, ué. Eu me lembro das dores, do sofrimento atroz que eu passei lá no hospital em razão do câncer, eu não me matei não. E aí eles vão dar um ensinamento pra gente, que é outra coisa que a gente aprende com o André Luiz, que eu aprendi com o André Luiz, que é o suicídio inconsciente. Porque tem o suicídio direto. Olá, Dinamar Nascimento, obrigado pela presença. O suicídio direto é aquele que o cara quer suicidar, né? Ele atira em si próprio, enfim, toma uma medida contra si próprio. O suicídio inconsciente é aquele que a pessoa sabe que o que ela está fazendo faz mal, ela não quer se matar, mas ela sabe que uma hora isso vai acontecer. Exemplo, cigarro. Quem fuma sabe que faz mal. E mesmo sabendo que faz mal, continua fumando? Opa, se tiver câncer de pulmão, suicídio inconsciente. E André Luiz, em razão de sua vida desregrada aqui no plano terreno, alimentação desequilibrada, câncer de intestino, bebia muito, questão figadal, sífilis, questões de desequilíbrio sexual, não é isso? Vão fazer com que ele chegue no plano espiritual com a pecha de suicida inconsciente. E é por isso que ele vai lá para aquela vibração ruim do umbral. E aí, eu estou aqui numa linearidade com o nosso lar, mas já vem à minha cabeça aqui o Missionários da Luz, que é o livro 3. O Missionários da Luz, ele vai falar de uma situação de um cidadão que suicida-se e vai parar lá no matadouro de bovinos. Porque ali no matadouro de bovinos tem muito plasma sanguíneo e em razão da baixíssima vibração do suicida, ele vai para lá e ele está catatônico porque ele não tem noção do que está acontecendo. Então o Alexandre, né, que é um espírito superior, vai lá salvá-lo. Né? Então eu estou relatando isso para você entender que o suicídio, né, ele é algo que é muito mal visto no plano espiritual e as pessoas que cometem esse ato capital contra si próprio vão lá no plano espiritual ter que passar por algumas provações, algumas punições mesmo, porque isso estava contra a lei de Deus. E aí tem vários livros que falam Memórias de um Suicida, né, da Ivone, também é uma indicação nossa, vai contar todo esse relato, mas o que é importante é que sempre há redenção divina, que sempre Deus está ali para perdoar, mandar os seus espíritos iluminados para ajudar aquele suicida que quer melhorar, que quer, né, sair dessa situação, que quer pagar a pena em razão desse ato que ele cometer. E é isso que é importante também, André Luiz, é que há sempre o perdão. Não há aquela pena de eterno, né? Você vai ficar eternamente sofrendo. Não, Deus não quer isso para nós. Ele quer que a gente progrida.
É uma lei moral, está no Evangelho, segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, né? A gente tem sempre que evoluir e é progresso, tá certo? A gente pode até não progredir, né, na encarnação, mas regredir nós não vamos, nós podemos não andar 1 milímetro, mas regredir a gente não vai. Onde a gente está aqui é daqui para frente, ok? Bom, depois dessa explicação aí do suicídio inconsciente, nós vamos entender o nosso lar. Nosso lar é uma colônia espiritual, né? E o próprio nome já nos dá a entender o quê? Vamos raciocinar. Se o nome da colônia espiritual chama nosso lar, quer dizer que o lar da gente não é a terra. O lar da gente é onde? É o plano espiritual. O nosso lar. Já pensou nisso? Então veja bem, preste atenção nisso. Nós estamos encarnados, nós somos um espírito. A gente está aqui na Terra. A Terra não é o nosso lar. O nosso lar é o plano espiritual. A gente é viajante. A gente está aqui para aprender. A gente viaja do nosso lar, verdadeiramente dito, propriamente dito, para a Terra, aprende aqui e volta para lá. Lá é a nossa terra natal. Está no nome do livro. Nosso lar. Não é aqui. É no plano espiritual. Já raciocinou sobre isso? Está nas entrelinhas. E não é à toa que chama Nosso Lar o livro. Né? Então, você tem que entender que o nosso lar está acima ali, aqui do Brasil, porque, gente, imagine vocês, imagine que você desencarne hoje. Olha, e aí você chega no plano espiritual, eles vão te dizer assim, olha, você vai a partir, amanhã, você vai cuidar de todos os desencarnados da Terra de amanhã, dia 8 de julho. Gente, vai ter desencarnado, ainda mais em pandemia, vai ter uma caravana de desencarnados, concorda? Pois é, vai ter desencarnado do Brasil, vai ter desencarnado da China, vai ter desencarnado do Azerbaijão, vai ter desencarnado da África do Sul, dos Estados Unidos, da Europa. E eu te pergunto, como é que você vai administrar isso? Vai ter gente falando chinês, outro falando inglês, outro falando africânder, e aí? Como é que você vai resolver essa história? Então daí a necessidade de você ter colônias que são semelhantes aos hábitos culturais e linguísticos de cada região. Então o nosso lar está no Brasil. Se você desencarnar, você vai ali para o nosso lar, porque ali tem toda a cultura brasileira. Porque imagine você, se você desencarna e vai lá para uma colônia de Hong Kong. Imagina! A língua é diferente, né? E se você for para uma colônia de selvagens, tudo diferente. Então você tem que ter uma similitude. Então as colônias estão ali para que você possa se ambientar. É um período, pessoal, de adaptação. Quando a gente desencarna, e o desencarne é individual, você passa por perturbações. A perturbação é esse momento de você se adequar à nova situação. Para uns mais demorado, para outros mais rápido, dependendo do seu desenvolvimento aqui e do seu desenvolvimento espiritual. Porque cada um de nós tem um desenvolvimento espiritual. Tem gente que é espírito mais velho, outros são espíritos mais novos, não é? Então, agora, cabe a nós, ó você que está aqui na Casa Espírito Consolador, nessa fria noite de 7 de julho de 2021, está aqui para se desenvolver, para aprender, para entender, não é? Podia estar assistindo um filme, debaixo da coberta, né? Não, você está aqui. Então, na procura do quê? De desenvolvimento, né? Você aprendeu aqui, está aprendendo com o André Luiz, que se estiver no umbral, orar, você vai se lembrar disso, não é? Bom, outra coisa importante que eu pensei da obra de André Luiz é que querer é o primeiro passo para você conseguir o que você almeja. E eu falo isso baseado no fato de que ele queria muito ver a mãe dele. A mãe dele foi a única que orava por ele. A mãe dele foi a única, e ela estava num grau superior, era um espírito superior, e ele queria muito ver a mãe dele. Então o primeiro passo para ele conseguir ver a mãe dele foi querer.
A gente tem que ter a vontade dentro da gente, e a vontade move montanhas, já dizia Jesus, não é? Então, querer. Ele também queria muito ver a esposa e os filhos. E aí é outro ensinamento. Muitas das vezes André Luiz quis perguntar muito no plano espiritual e os espíritos superiores diziam a ele: André, não é momento de pergunta, é momento de servir. Então, você vai ver isso na obra dele inteira. Ele vai querendo perguntar, ele vai extrapolando, né, o bom senso ali, e eles falam: opa, André, não. Às vezes a gente está lendo e fala: opa, por que não responde essa pergunta? Né? E os espíritos, não é o momento, vamos servir. Então ele queria ver muito a esposa. E aí a espiritualidade dizia a ele: olha, não é o momento, não faz, não é agora. Ele: não, mas eu preciso, eu estou muito necessitado, minha família ficou lá e tal. E a espiritualidade dizia: olha, não sei se vai ser uma boa para o seu desenvolvimento. Mas ele tanto quis que a espiritualidade o leva. E quando ele chega lá, ele percebe que a sua esposa já tem um novo marido. E ele então vai ficar amargurado, sentindo aquela dor do ciúme. E o marido tá doente, o atual marido está doente, precisando de ajuda. Ele vai ter um espírito que anda com ele, né, que é a Narcisa. E ele titubeia. Ele fala: ajuda ou não ajuda? A Narcisa fala: meu Deus do céu, André, mas é lógico que você vai ajudar, ele é nosso irmão. E outra, ele está ajudando a criar os seus filhos. É boa pessoa. Você não tem que titubear em ajudar, ele tem que ajudar. E aí é uma visão importante, pessoal. Que nós somos todos irmãos. Tem outra passagem no livro também que outros cônjuges moravam juntos, né? O cônjuge, o outro cônjuge, enfim, irmãos. Essa ideia libidinosa de ciúme, isso é baixa vibração, isso não cabe no plano espiritual. Então, é interessante isso, né? Voltando aqui, quando ele encontra a mãe, que a mãe chega para ele e diz: olha, o abraço e tal. E ele pergunta: cadê meu pai? E a mãe fala: seu pai está no umbral. E seu pai está no umbral, e eu vou lá sempre, olha que espírito abnegado. O pai tinha amantes, e a mãe ia lá tentar ajudar o pai. Mas o pai também estava numa vibração tão ruim, reforçando o que eu já tinha dito, que ele não conseguia ver a mãe. Mas a mãe sempre estava ali a tentar ajudar. E isso, nas obras, né, espíritas de uma maneira geral, né, de Emmanuel, você vai ver que sempre tem um espírito superior abnegado para ajudar aquele que é inferior e que está querendo, pelo menos está influenciando esse espírito inferior a elevar a sua vibração. Né? A gente vê isso em renúncia, né? Muito claramente, né? Então, com Alcione, enfim, essa também é uma máxima aí importante de André Luiz. Outra coisa importante que eu aprendi com André Luiz: trabalhar. André Luiz, desde o momento em que ele sai do hospital, e lá no nosso lar tinham 6 ministérios, ele vai ser adotado ali pela senhora Laura. A senhora Laura era a mãe de Isaías, que cuidava dele ali no hospital. Ela vai dizer assim: olha, você vai para o Ministério da Regeneração como observador, mas deixa eu te falar uma coisa, põe a mão na massa, pratica, trabalha, não fica só observando não. Ali a gente pega a lei moral do trabalho. Está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá com Kardec. A gente tem uma lei, que é a lei do trabalho. Não pense você que a gente não vai trabalhar quando desencarnar. Se você acha que quando você desencarnar, você vai aposentar do trabalho, ledo engano, tá valendo a noite aqui para você também. Nós não pararemos de trabalhar. Isso fica claro com o André Luiz, porque ele vai para encontrar lá a Narcisa. A Narcisa, ela está nesse Ministério da Regeneração, e ela recebe aqueles recém-desencarnados
que passam por problemas, muitos deles suicidas, problemas de câncer também, e eles estão ali deitados e eles vertem um muco preto, e a Narcisa, o espírito superior, fica ali limpando aquele muco preto deles, e aí André sente-se, ele tem essa vontade de ajudar, e ele então começa ali, então, o que era apenas para ser observação, ele vai pôr a mão na massa, e aquilo já é o início de um trabalho de André. Depois você vai ver ele nos Mensageiros, que é o livro 2, né? André já também procurando a questão da ponte, da ligação entre os encarnados e desencarnados, a mediunidade, ele vai começar a estudar a mediunidade, ou seja, André vai estar sempre trabalhando, mostrando para nós, nas entrelinhas, que nós vamos trabalhar também. Agora, tem que trabalhar, né, gente? Porque dever é muito chato. Imagina, você vai para o plano espiritual, você vai ficar fazendo o que lá? Tocando harpa? Não, né? Você vai trabalhar. Ah, mas e quando eu me tornar um espírito superior puro? Aí eu paro de trabalhar? Que nada. O espírito superior, o espírito puro, aí que ele trabalha ajudando os que não são. Há vários espíritos que vêm para a Terra para ajudar as pessoas, os espíritos, a progredirem. Ou seja, não tem como você se furtar ao trabalho, porque é, como muito bem diz o nome, uma lei. É uma lei de Deus. Tá certo? Ok? Está no nosso DNA espiritual, vamos assim dizer. Bom, é importante então essa caminhada de André, quando ele vai estar ali, então vendo, só para a gente encerrar a nossa narração com relação ao marido que ele vê lá, o atual marido da esposa, ele fica enciumado. Primeiro, ciúme, baixa vibração. Segundo, ele não podia titubear em ajudar. E ele então ajuda. Ele vai, com a inspiração de Narcisa, ajudar esse irmão, que agora é marido da viúva, esposa dele. E isso vai dar para ele uma libertação. É como se ele passasse de nível do videogame, passou para o estágio 2, lá no plano espiritual, porque ele agora entendeu o que é o plano espiritual. Então, André Luiz, ele nos traz uma importante reflexão com relação a esses péssimos sentimentos que a gente tem. Orgulho, egoísmo e vaidade. Vamos até abrir um parênteses aqui. Lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade quais são os sentimentos que causam o pior para a humanidade, e ele é claro em dizer: orgulho e egoísmo causam a degeneração da humanidade. Olha, o que é o orgulhoso? O orgulhoso é aquele que se acha melhor que os outros, né? Então ele chega no plano espiritual: André, eu sou médico. Opa, você é médico lá na Terra. Aqui não adianta muito a sua medicina, porque nós não temos corpo humano aqui, tá? O seu remédio não vai adiantar aqui. Opa, baixa a bola, não é? Vamos limpar o muco negro que sai dos pacientes, que lá na Terra não tem, mas aqui nós temos. Você é médico, mas é interessante a tua ajuda. Ó, humildade, né? Então eu tenho orgulho, eu tenho que ter a humildade, não é? Então, olha, é uma escola. O plano espiritual é uma escola, né? Egoísmo. Então, se o orgulhoso acha que é melhor que os outros, o vaidoso, ele acha, ele tem certeza que ele é. Ele não precisa nem perguntar. Ele tem aquela vaidade, aquele soberba. E o egoísta? O egoísta quer tudo para si. O ego ultrapassa o bom senso. Então, se você pegar o livro Obras Póstumas de Kardec, você vai ter lá um capítulo que se chama Liberdade, Igualdade e Fraternidade. E Kardec, primorosamente, vai nos explicar, com base na liberdade, igualdade e fraternidade, que
enquanto tiver orgulho e egoísmo na Terra, esses 3 institutos importantíssimos não vão acontecer. E eu te explico. Olha, fraternidade, como é que você é fraterno? O que é fraterno? Gostar do próximo, ajudar o próximo, ser caridoso, não é? Fraternidade tem a ver com caridade, benevolência, indulgência, perdão, não é? Como é que o egoísta é fraterno? Me conta. Como é que o egoísta é fraterno? O cara só pensa nele. Ele vai pensar no outro, mas nunca. Ele morre com as roupas dele dentro do armário, mas não dá para o outro, porque é dele. Então, como é que tem fraternidade num mundo onde o egoísmo reina? Então é por isso que a luta da espiritualidade, a luta da doutrina espírita é para arrefecer, diminuir esse tal de orgulho, esse tal de egoísmo. Igualdade. Nós não estamos falando de igualdade, fraternidade, liberdade. Igualdade. Como é que eu vou pregar a igualdade no planeta Terra se nós temos o orgulho? E o orgulho, o cara acha que ele é melhor que os outros? Mas se o cara acha que é melhor que os outros, como é que ele vai aceitar a igualdade? Não é? E agora a liberdade é filha da igualdade e da fraternidade. Então, não tem jeito. Então, a obra de André Luiz, ela não é só aquele romance. Você não pode ler ela só como aquele grande romance que você vai acompanhando isso. Para e pensa, estuda. Porque tudo isso que eu estou te falando tem a ver com parar nos parágrafos e falar assim, cara, é mesmo? Como é que pode? Ciúme é você querer a pessoa para você, olha que coisa egóica, não é? É meu, olha que posse, a pessoa é minha, eu não quero ela, não divido ela com ninguém. A gente está numa terra de baixa vibração, tá bom? Todo mundo sabe disso. Agora a nossa luta espírita é diária. Nós, enquanto espíritas, temos o dever de combater essas más vibrações. Até porque, eu aprendi isso com o André Luiz também, quanto mais a gente sabe, mais responsável a gente é. E André Luiz, eu acabei de falar aqui há algum tempo, que a Laura disse a André Luiz, para de ficar observando e põe a mão na massa, vai trabalhar. Nós, enquanto espíritas, estamos estudando. Não adianta eu ler toda a obra de André Luiz, ser PhD em toda a obra de André Luiz, tirar 100, ser doutorado, pós-doutor na obra de André Luiz, e quando passar um mendigo do meu lado e me pedir algo, eu falar assim, não, nem sei o que é isso. Pronto, você só estudou, mas não praticou. Não é? Se alguém te chama, olha, você pode ajudar para fazer, limpar o centro espírita, você pode ajudar a fazer o caldo aqui no Centro Espírita Consolador, quando não é pandemia, nós temos excelentes festivais do caldo, nós temos o festival também da macarronada, aqui é fantástico essa casa espírita. E não adianta fazer um festival do caldo se não tiver servidor ali, se não tiver gente para limpar a casa. Aí o cara é PhD na obra de André Luiz, e a hora que alguém, a Ana Rita fala assim, você pode me ajudar aqui no caldo? E o cara fala, eu não, eu sou PhD aqui na obra de André Luiz, eu não mexo com... Não aprendeu nada. É outra coisa importante da obra de André Luiz, tá? Ele não fica escrevendo para intelectual, não. Ele não fica querendo que os intelectuais comecem a brigar entre si, se é ou se não é. Não, ele está dizendo, é. Essas vaidades terrenas, André Luiz quer, distância disso, não fica brigando. Não. Olha, entenda que é assim. Olha, espírita, a gente tem que praticar. Saber na teoria é lindo. Agora, a prática é todo dia, é diária, é quando você acorda. Pede paciência para Deus à noite para você ver. No outro dia, Ele não vai te dar a paciência. Ele vai te colocar à prova para ver se você é paciente. E é isso que é interessante da doutrina, é você arrefecer os seus ímpetos, porque a gente tem ímpetos,
animalescos, né? Diminui pensando na doutrina. Eu estava vendo uma palestra do Haroldo Dutra, ele falou assim, olha, a gente tem o dom do raciocínio. Então, a gente, em relação a um cachorro, é a mesma distância que tem entre a gente e um anjo. A gente, em relação ao cachorro, é a mesma distância entre o cachorro e um anjo. Então, faça a sua parte ser humano. Você não é distante, cachorro, você não... Olha, eu sou ser humano, eu tô, né, um pouco mais desenvolvido que o cachorro, mas vamos ser humano, porque a gente não é. A gente não está sendo ser humano completo. Nós estamos encarnados aqui para sermos seres humanos completos. Você fala, professor, Marcos, eu não estou entendendo. Desculpa, professor, porque eu sou professor aí. Então, não estou entendendo. Nós estamos vendo aí, ó, assassinatos, né? Isso é de ser humano? Político que rouba dinheiro de merenda escolar, que tira dinheiro de respirador para Covid. Sabe? Isso é de ser humano? Até quando nós vamos negar que para ser humano a gente tem que seguir o que Jesus nos ensinou, porque Jesus é nosso exemplo. Então nós temos que inspirarmos-nos nesse ser humano ideal que Jesus colocou para todos nós. Isso tudo, gente, é retirado da obra de André Luiz. Então nós precisamos parar e dizer assim, olha, do jeito que tá, não dá. Eu posso viver, eu estou na minha 100ª encarnação. A pergunta que eu te faço, você já encarnou rico? Já encarnou pobre? Já encarnou com problema? Já. Físico? Já. Problema mental? Já. E você melhorou? Não. Então, como é que faz? Você vai ter mais 100 encarnações para você melhorar. E aí é que eu chamo você a reflexão. Vamos usar essa encarnação aqui para melhorar, gente. Ah, mas eu já tenho 70 anos. Dá tempo. Dá tempo. Se você começar agora, dá tempo. E aí vem na obra também de André Luiz o momento da reencarnação. Olha, gente, é muito sofrido para um espírito também vir para cá. Ele sabe o que vai passar. Em verdade, muitas das vezes o espírito pede para passar pelas agruras aqui. Ele pede. Agora, se ele pediu, isso vai ser cobrado dele. Olha, eu quero vir numa situação de penúria física, ou de penúria mental, ou de penúria econômica, ou rico, porque para mim rico é pior do que pobre. Vir rico é muito mais difícil, porque ele vai passar por um tanto de tentações, que o cara tem que ser firme. Então, você escolheu? Escolhi. Teve essa graça de escolher? Escolhi. Isso, o que você vai fazer com o que você escolheu, vai te ser cobrado. Me explica melhor. Gente, o que acontece nas vidas da gente? Então, amanhã, você pode estar de bicicleta, sai o pneu da bicicleta, você cai e quebra a boca. Isso não tem como você evitar. Agora, o que você vai fazer com o que te aconteceu é que te vai ser cobrado. Você vai revoltar? Você vai xingar todo mundo, quebrar o hospital porque você quebrou a boca? Ou você vai, quebrei a boca, mas eu aqui vou ser resiliente e eu vou ajudar as pessoas aqui ao meu lado, sabe? Ou então quando eu melhorar, eu vou ajudar as pessoas a ter mais cuidado com as suas bicicletas. O que você vai fazer? O que eu posso te dizer é, faz o bem. O bem é a palavra-chave. E você sabe o que é bom e o que é ruim. Está no seu sangue. Está no seu espírito. Saber a diferença de bem e mal. Ok? Então, o que vai acontecer na sua vida, você não sabe se está sob o véu do esquecimento. Você até já escolheu no plano espiritual. Você veio. Está sob o véu do esquecimento. Aconteceu algo.
Você pode se lamentar, reclamar, sabe, revoltar, ou você pode aprender com o que aconteceu com você e fazer o bem disso. O povo fala fazer do limão a limonada. Então faz a limonada, porque se está sendo colocado à prova aqui, é para isso mesmo. É para isso mesmo. Olha aí o Covid aí. Nós poderíamos falar assim, o Consolador podia falar assim, não vamos dar palestra, porque tem o Covid aí, ninguém pode... Não, o que se fez? Vamos fazer online. Vamos fazer online. E a espiritualidade está aqui, presente no online. Isso é importante. Isso a gente tira da nossa leitura de André Luiz. É isso que ele quer da gente. Tá? E para encerrar, eu queria te dizer que depois de André Luiz, aquela história de céu e inferno que existia, mudou. Porque era muito triste. Você vai para o inferno e lá vai ficar para sempre. Está condenado. Né? André Luiz nos coloca claramente. Olha, existe o plano espiritual. No plano espiritual, nós vamos ter segmentos, né? Segmentos de baixa vibração para aqueles que cometeram as injúrias morais, maldades, atrocidades, suicídios inconscientes, etc. E aí você vai tendo gradações, né? Então não é inferno e céu. É um plano espiritual com diferentes vibrações. Tanto é que ele vai para o umbral. Ele era um médico aqui, foi para o umbral, porque cometeu suicídio inconsciente. Mas o que é mais legal disso tudo, que você não pode esquecer, você vai para sua casa pensando, é que Deus não nos abandona, nem o pior dos fascínoras, não nos abandona nessas vibrações ruins. Primeiro, você tem que querer sair dela. Melhorar tua vibração. Orar. Porque Deus é perdão. Deus quer de você a sua reforma íntima. É você analisar a sua situação e dizer, olha, realmente eu errei. E eu quero melhorar. Eu vou ter problemas, eu vou ter que resgates a cumprir? Vou. Pelo que eu fiz lá na Terra? Vou ter que voltar? Vou. Eu volto. Mas eu volto para fazer o melhor. Porque eu quero progredir. É a lei do progresso. E é isso que eu quero deixar. Na verdade, André Luiz quer deixar para você. Pare agora. Reflita. Olhe para si mesmo. Na sua oração de hoje. E diga assim. A partir de hoje. Se eu não fiz nada até agora, ainda dá tempo. Eu estou na minha encarnação, foi difícil para eu vir para cá, tem uma fila de espíritos lá querendo vir para cumprir os seus resgates, as suas missões. Eu estou aqui, é hora de eu aproveitar esta chance que tantos querem. Vamos aproveitar? Eu agradeço imensamente a todos que estiveram aqui comigo nesse dia 7 de julho e estamos aqui no próximo mês, se Deus quiser, né? Sempre com o coração, né, saudoso de todos vocês, que eu não vejo há 1 ano e meio presencialmente, mas virtualmente eu tenho certeza que a gente mata um pouquinho essa saudade. Se você não conhece o meu canal, eu queria deixar aqui para vocês. Meu canal do YouTube é o 70x7 Espiritismo. Agora nós estamos com podcasts, tá? Todo dia nós vamos ter reflexões aí de diversos espíritos. Inscreve lá, marca o sininho para você ser então notificado. Muito obrigado, uma boa noite a todos dessa casa querida que é o Consolador. Até a próxima, pessoal. Forte abraço a todos. Até mais!